Alô, alô, maltinha, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Olhos nos Olhos. Como já tem sido habitual, os convidados do meu podcast normalmente são pessoas que já sigam há algum tempo a sua carreira profissional. O convidado que vos trago hoje já sigo, como referi, a carreira profissional há algum tempo e tem surtido algumas influências no meu percurso a nível da comunicação social. Entra nas nossas casas diariamente com reportagens sobre as nossas tradições, contudo conta com mais de 20 anos de experiência a nível da comunicação. É licenciado em Jornalismo e Ciências da Comunicação, mas o seu percurso começou bem antes, através do mundo da rádio, onde trabalhou durante muitos anos como locutor antes de dar o grande salto para a televisão. Já teve várias profissões, diz não ter vergonha de as assumir, porque foram experiências que fizeram parte do seu crescimento enquanto pessoa e profissional. É conhecido como Menino do Norte, viveu alguns anos em Lisboa, ainda assim a sua opinião é que o facto de estar no Norte não implica a realização do seu trabalho. Fiquem a conhecer um pouco mais sobre a história de José Manuel Monteiro. Eu acho que já me podia ir embora, agora já está tudo dito. Ora, José Manuel Monteiro, Zé Manel para os amigos, acho que se posso tratar assim. E para os inimigos também. Exatamente, podes vir com isso. Ora, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite para estar aqui no meu podcast. Efetivamente o que eu disse é a realidade e nós já fomos trocando algumas mensagens acerca disso, da tua influência no meu percurso ainda recente a nível da comunicação social, por isso é que faz todo o sentido estás aqui comigo hoje e queria perceber aqui um bocadinho o teu percurso pessoal, as tuas influências para o percurso que tens hoje em dia a nível de televisão e a nível de rádio. A nível da tua profissão, sempre foi algo que tu sonhavas em trabalhar em comunicação? Surgiu um bocadinho por acaso? Falas um bocadinho sobre a tua infância, as tuas influências para estás a trabalhar hoje em dia nesta área? Ora, eu sempre quis ter várias profissões e depois percebi mais tarde que todas elas têm um denominador comum, que é de facto a comunicação. Eu acho que nós, quando somos pequenos, vamos ou querer ser aquilo que os nossos pais são ou as profissões com as quais nós contactamos mais diretamente. Houve ali um período da minha vida que eu quis ser padre. Porquê? Porque achava espetacular, é muito teatral, não é? Toda a igreja é muito teatral. Exatamente. No bom sentido da palavra. Sim, portanto, sim, sim. O incenso, os rituais e depois também a comunicação do padre. Depois percebi que se calhar de ser padre tinha que abdicar de alguns pecados, os pecados da carne, e portanto achei que era melhor não. Depois quis ser professor também. Se calhar quando entrei ali pela escola primária, portanto agora primeiro ciclo, na altura escola primária, e, sei lá, a partir dos 14, 15 anos, quis fazer rádio. Montei um estúdio em casa, a vassoura era o microfone, tinha os meus discos, uma programação e por aí fora. E, portanto, de alguma forma, sempre quis fazer qualquer coisa que é muito ligada para a comunicação e para a comunicação de massas. Porque o padre, lá está, Exatamente. fala para a sua assembleia, o professor fala para a sua turma. E, portanto, eu acho que sempre quis comunicar. Desde miúdo, aliás, eu sempre falei bastante e, portanto, eu metia-me sempre nas conversas dos adultos e, portanto, sempre gostei muito, muito de falar. Portanto, sim, acho que é uma coisa que eu sempre quis fazer desde miúdo. Mas tens alguém na tua família que esteja ligado à área da rádio, por exemplo, que falaste que montaste o teu estúdio em casa, já tinhas alguém ligado a essa área? Foi algo que realmente tu começaste de raiz e começaste a aprender com os erros, como todos nós? Não, a única pessoa ligada à comunicação é a minha mãe, que fala muito e fala com toda a gente. E tem uma conversa Isso fácil. É bom. Que é muito bom e eu passei muito tempo com ela, portanto, acho que foi daí que eu herdei o gosto pela conversa e o ouvir. A minha mãe sabe ouvir muito bem, aliás, ela até sabe ouvir melhor do que eu. Nunca tive... Eu contactei... Portanto, estamos a falar ali dos anos 80, em que as rádios locais, nomeadamente, as rádios piratas, tinham uma importância brutal. Peso. Temos que pensar que estamos a falar de um país muito pequenino, muito atrasado. Portugal deu um salto nos últimos 10, 20 anos. Era muito atrasado. E os artistas com quem tu contactavas eram os artistas da rádio local. Portanto, a rádio sempre teve um papel importante. Portanto... temos que pensar que tínhamos um canal de televisão e a maioria dos portugueses não tinha televisão em casa, nem sobretudo a televisão preto e branco. Exatamente. Sim, os meus avós também tinham, e eu lembro-me quando era pequeno, às vezes nós
Havia alturas em que havia uma determinada novela ou alguma coisa que só passava, por exemplo, na RTP, e era a preto e branco, era o que tu tinhas. O que era giro, porque tínhamos que imaginar como é que seria a cor. Exatamente. A minha saia é verde. Cada um de nós imaginava um verde diferente. Hoje em dia é o papel inverso, não? Hoje em dia é como é que era antigamente. Não? Hoje em dia nós temos acesso a tudo, a toda uma panóplia de cores que naquela altura não existia. E portanto, para dizer que é isso. Ou seja, a rádio tive essa paixão. Há um ano letivo, que foi o 8º ano, em que eu reprovei. Foi o único ano em que eu reprovei na escola, mesmo até passando pela faculdade. Mas faz parte do crescimento, aprendeste alguma coisa com isso. Mas a minha mãe ainda hoje fala muitas vezes sobre isso, e o meu pai também, porque eu faltava às aulas para ir visitar uma das rádios, Amarante, eu sou natural de Amarante, tinha 2 rádios locais, e eu faltava às aulas para visitar uma delas e estar ali a ver como é que aquilo funcionava. Exatamente. E, portanto, sim, já tinhas aí esse... E faltei às aulas e reprovei. Sim, mas lá está. Faz parte do crescimento, aprendeste um bocadinho com isso. Eu, por acaso, nunca reprovei, mas já tive em iminências de... E acabas depois, no ano seguinte, se calhar, a perceber o que é que te levou a fazer determinadas atitudes, a tomar determinadas atitudes. Quando disseste aos teus pais que realmente querias esta área da comunicação, eles algum dia te só puseram, chamaram-te à realidade? Porque nós, hoje em dia, sabemos que... Eu acho que nenhuma profissão neste momento é estável, mas naquela altura, se calhar trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, muito menos, até porque estava tudo focado, as rádios ok locais, mas a nível de televisão, se calhar mais em Lisboa. E os teus pais poderiam ter o receio de tu saís daqui, tens que ir para Lisboa, um mundo diferente. Amarante é uma cidade grande, efetivamente, mas ali ia ser, se calhar, um choque de realidades. Algum dia eles só puseram, disseram-te alguma coisa para não ingressares por esse mundo? Sim, quando eu era mais novo, a minha mãe disse-me que eu tinha que crescer mais, porque eu comecei a fazer rádio muito novo, com 17 anos. Portanto, fiz rádio com 17 anos, a 2 ou 3 dias de fazer 18. Eu costumo dizer que foi o melhor presente de aniversário que eu recebi. A minha mãe disse-me que eu tinha que ter uma profissão mais estável, outra coisa qualquer, precisamente por esses motivos que tu falaste, e que deveria depois também estudar e por aí fora. Portanto, que eu deveria fazer rádio em part-time, nunca fazer tempo inteiro, muito menos numa rádio local em que era muito mais instável. Exatamente. Depois, anos mais tarde, foi exatamente ao contrário. A minha mãe sempre me apoiou e incentivou numa de vai, é isso que queres fazer, vai. E, portanto, podes fazer disso profissão, e tenho feito disto profissão há alguns anos a esta parte. Sim, é como eu dizia inicialmente, mais de 20 anos de experiência. Sim, mas estes mais de 20 anos inclui a parte tudo, que eu fazia como mas foi isso, se calhar, que também começaste, se tinhas o bichinho, se calhar acabou por despoltar depois, sim, claro. Depois toda a panóplia de trabalhos que tu foste fazendo, porque... Estávamos a falar da parte da comunicação, disseste que a tua mãe fala muito e aprendeste muito com ela a falar, mas também foste relações públicas de um bar, por exemplo. Fiz muita coisa. Trabalhei nas portagens da autoestrada, exatamente. Por exemplo. Exatamente, quando davas o trabalho de pesquisa, também via esse tipo de informação, e acho que isso ajuda a desenvolver quem quer trabalhar na área da comunicação. Não, eu costumo dizer que nós podemos ser felizes a fazer qualquer coisa. Temos é que gostar daquilo que fazemos. Temos que pôr todo o nosso amor e dedicação naquilo que fazemos. No caso de um bar em que foi Relações Públicas e também no caso das portagens, fui sempre em part-time, nomeadamente quando estava na faculdade a estudar. E fui muito feliz. As pessoas acham que é um trabalho monótono e péssimo trabalhar na portagem. Eu fui muito feliz a fazer aquilo. Houve uma altura que depois quis passaram, queriam-me passar para chefe da portagem, em que ficas naquela casinha ao lado de apoio, e eu não quis, porque preferia estar ali a falar com as pessoas. E depois também sempre criei um bom ambiente com os colegas, e portanto nós devemos pôr todo o nosso empenho e amor naquilo que fazemos. Não devemos desistir do sonho que queremos, mas enquanto o concretizamos ou não, devemos ser felizes com aquilo que temos. Porque se nós vivemos sempre na ânsia daquilo que não temos, nunca seremos felizes com aquilo que temos. Exatamente. E isso a vida ensinou-me ao longo do tempo, que devemos aprender a ser felizes com aquilo que temos, não esquecendo de desejar outra coisa qualquer. Exatamente. Mas quando nós nem vivemos uma coisa, nem vivemos o que temos e não vivemos o que não temos, portanto, não vivemos. Exatamente, é um bocadinho por aí. Estavas a falar, pronto, sempre tiveste a parte de trabalhar na área da comunicação, na rádio, depois surgiu a parte da televisão. Algum dia, durante este percurso todo, até dares o salto para a televisão, tiveste alguma dúvida de que a área da comunicação seria o teu trabalho para o resto da vida? Ainda que o trabalho para o resto da vida... Espero ter uma vida muito longa também. Sim, mas tiveste sempre alguma dúvida, surgiu-te alguma dúvida em algum momento em que pusesses em causa o facto de quando estavas a estudar, por exemplo, se efetivamente era aquilo que querias ou realmente era mais do que as expectativas que tu levavas quando entraste no curso?
Não, eu escolhi Ciências da Comunicação. Na altura, quando eu fiz o curso na Universidade do Porto, chamava-se Jornalismo e Ciências da Comunicação. Era para Bolonha, na altura. Exatamente. Eu fiz os 4 anos. Sim. E Bolonha entrou 1 ou 2 anos depois de eu ter acabado o curso. Não, mentira. Entrou ainda, eu estava no último ano do curso. Portanto, sim, terminaste em 2008, se a memória não me falha, entrou nessa altura. Entrou em 2007, penso eu. Sim. Em Portugal há um preconceito muito grande com a área do entretenimento. E daí não haver nenhum curso superior para essa área, que eu acho que é importante. E haver algumas pós-graduações. Muitas delas são fraquinhas também, porque é para ganhar dinheiro quem as promove e não tanto para ensinar alguma coisa. Hoje em dia, se quiseres trabalhar num programa de entretenimento, és alguma formação, tens os cursos dados por empresas particulares. Em que... Alguns são bons, mas outros nem por isso. E, portanto, a nível superior, o que mais se aproxima são as ciências da comunicação, que eu também acho que estão aqui algum... que são importantes porquê? Porque, por exemplo, como és muito treinado para a área de jornalismo, aprendes várias coisas, que é ser sintético, a ir diretamente ao importante, a resumir o que é essencial. Ou seja, eu acho que se distingue, mesmo em entretenimento, alguém que estudou ciências da comunicação, jornalismo, e alguém que veio de uma área completamente diferente. Percebe-se claramente um e outro. E depois também o próprio curso obriga-te a ter uma boa cultura geral. Nós acabamos o curso, e penso que acontece com muitos cursos, com a sensação de eu não aprendi nada. Mas na prática vais pondo em prática tudo aquilo que tu aprendes. Aquilo fica ali guardado. E portanto eu tirei na altura esse curso porque achei que era isso que queria fazer. Houve uma altura que eu até achei que queria ser jornalista e por isso eu fui estagiar para a SIC em Lisboa, que é uma coisa que o Porto não tem, protocolo com a SIC em Lisboa, só no Porto, porque queria estar numa grande redação e percebi que não queria ser jornalista. Quando todos os meus colegas ficavam encantados e ir para a guerra durante um mês, eu achava, não, que é péssimo, quero ficar na casa a dormir. E, portanto, percebi que não queria fazer jornalismo puro e duro, embora eu acho que tenho uma veia jornalística, este lado do querer saber mais, do querer conhecer, do querer perguntar, do querer explorar. Sim, o facto de hoje em dia andares... É o jornalismo só de uma forma Exatamente. Diferente. Existe aquilo que eu te disse, existe um preconceito muito grande com o entretenimento. Se acha muitas vezes que as pessoas da área do entretenimento são ignorantes, que não são cultas. Claro que as há também, mas também há jornalistas e médicos e há em todas as profissões. Acho que entre as profissões, exatamente. Mas, de facto, o curso de jornalismo deu-me essa capacidade e fez-me perceber que não queria ser jornalista. Houve autores da minha vida que achei eu até posso ter algum talento para esta área, mas se calhar não me está destinado. Há muita gente que canta muito bem e que nunca vai ser cantor. Exatamente. Há muita gente que é bonita e que nunca vai ser manequim ou modelo fotográfico. Há muita gente talentosa nas mais diversas áreas e que nunca lá vai chegar. E, portanto, o que é que eu sou diferente dos outros? Portanto, deixei sempre que a vida me levasse. Eu penso um bocadinho o nosso destino já está traçado, nós estamos ao trilho, às vezes saímos dele e voltamos a entrar. Às vezes corre bem, outras vezes não corre bem, mas a vida é um bocadinho é mesmo assim. Incerta, isso é que é a beleza da vida. Exatamente, é um bocadinho por aí. Estávamos a falar, terminaste o teu curso em 2008, fizeste o teu estágio, antecipaste aqui, que eu tinha aqui, fizeste o estágio na SIC, depois, entretanto, durante o decorrer dos anos, foste fazendo alguns trabalhos, portanto, fizeste um programa também para a RTP Memória, se a memória não me falha. Em termos de televisão, sim. Foi uma coisa muito gira no 25 de Abril. Trabalhaste a nível de rádio, no Grupo Renascença, anos, acho que foi o teu período mais longo na rádio. Durante este percurso todo, quer a nível de televisão no início, quer da rádio, foi o período onde tiveste mais tempo, destacas algumas pessoas que te influenciaram a tua personalidade, a tua forma de trabalhar hoje em dia? Eu acho que todas as pessoas nos influenciam, mesmo aquelas que não dão a cara ou que não dão a voz no caso da rádio. Nós aprendemos constantemente. Isto muitas vezes pode parecer aquele discurso muito bonito que é muito cordial, mas é verdade. Eu sempre tive uma relação muito grande e muito boa com toda a gente, desde quem manda a quem limpa o chão, porque acho que são igualmente dignas as profissões. E gosto, precisamos de todos. Sim, e gosto de falar com todos e conversar com todos. Aprendi com toda a gente me acrescentou alguma coisa. É óbvio que eu na rádio, no Grupo Renascença, aprendi quase tudo aquilo que sei. Não só sobre rádio, mas também sobre comunicação. Mais uma vez também se percebe não é por acaso que a televisão vai buscar muita gente à rádio. Porque quem trabalha na rádio também aprende isso. Primeiro, aprende a ser sintético, porque fala-se menos tempo na rádio. Sim. Aprende a ser conciso. Aprende a ser criativo, porque a televisão tem imagem. E, portanto, eu posso mostrar este candeeiro, eu não preciso falar sobre ele.
E as pessoas veem a cor do candeeiro, como é que ele é. Se eu em rádio tenho que explicar como é que é o candeeiro. Exatamente. Atrás de mim está um candeeiro que é redondo, que é azul ou amarelo ou castanho, portanto tenho que explicar. É a magia da rádio. E a rádio dá-nos esse lado para a comunicação. E, por exemplo, como a rádio é feita quase sempre em direto, nem sempre, mas quase sempre, Sim. permite que na televisão um imprevisto que aconteça, porque às vezes estamos a fazer emissão em direto e o disco não... que é um computador, não é? Portanto, não encravou. Sim, e é sim. preciso ali encher chouriço durante algum Exatamente. tempo. Ou uma entrevista, ou fazer um compasso de espera. E isso percebe-se claramente. Portanto, na rádio, todas as pessoas com quem eu me cruzei ao longo destes 11 anos, foram 11 anos que eu estive a fazer rádio, acho que todas elas me ensinaram qualquer coisa. Mesmo até as pessoas más, mesmo aquelas pessoas que eu considero como maus profissionais, também me ensinaram O que é que não deves que fazer? era assim que é assim que eu não quero ser, Exatamente. ou é isso que eu não devo fazer. Se bem que às vezes faço. Sim, mas Todos que nós fazemos. hoje somos humanos, não somos máquinas, portanto acabamos sempre por fazer coisas que se calhar outra pessoa não fez, mas nós estamos a fazer e alguém que vem a seguir vai achar que aquilo não é o correto. Depois, mais tarde, em 2014, continuaste na SIC, não é? Com o programa Portugal em Festa, que era um direto de 6 horas apresentado pelo João Baião e Rita Ferro Rodrigues. Primeiro com a MERS. Exatamente. Eras repórter do programa. Achas que esse tipo de programas foi uma escola para a televisão que fazes hoje em dia? Acrescentou-te? Achas que não? Foi a minha escola. Eu nunca tinha feito televisão a sério, tinha feito umas coisinhas. Portanto, fazer 6 horas de programa em terras diferentes, a um ritmo alucinante, com o João Baião, e eu costumo dizer mais com a Rita Ferro Rodrigues, porque eu com a MERS só trabalhei 4, 5 meses, Sim. se bem que eu já conhecia a MERS antes, e portanto foi muito giro encontrar-nos ali no dia. Sim, exatamente. E já tinha uma boa relação de amizade com ela. O Baião não conhecia ali, tornámos-nos, e ainda hoje somos bons amigos. Ainda antes desta conversa tínhamos trocado umas mensagens a propósito de um outro assunto televisivo. Exatamente. Mas é engraçado porque foi ali que eu aprendi tudo. Foi ali que eu aprendi como é que se olha para as câmaras, foi ali que eu aprendi palavras ou expressões que não se devem eventualmente dizer, embora já trouxesse muito da rádio. Portanto, houve coisas que eu não precisei de aprender porque já sabia da rádio. Em termos televisivos, foi ali que eu fiz toda a minha escola. Foram 2 anos e tal a fazer aquilo, a um ritmo alucinante, e muito daquilo que eu sou devo a esse programa. Seguramente, não só aos dois, mas também a toda aquela equipa da Shine Ibéria que sempre me pôs à vontade, que sempre me tratou muito bem, e isso acho que é fundamental. E, portanto, tudo aquilo, não digo tudo, mas muito daquilo que eu Sim. sei em televisão, uma grande parte, foi ali Sim, que eu aprendi. comentava com a Ana Arrebentinha quando estivemos a gravar o episódio, ela esteve no Somos Portugal, e ela dizia precisamente isso. Um programa em direto de 6 horas é uma grande escola, porque as pessoas não têm noção do que está por trás, do que há de guiões, o de estudar entrevistas, o que se tem que fazer. Não se conhece as pessoas estão-se a conhecer. E acima de tudo, vive-se do imprevisto. Pois, Este tipo de programas, que se quer descontraído, divertido, popular, vive muito imprevisto, porque é uma coisa que aconteceu, uma coisa que alterou. Estamos sistematicamente, muitas vezes, o alinhamento a ser mudado porque ou caiu, ou porque se gastou mais tempo aqui, tem que saltar para acolá para depois voltar para aqui, ou então aquilo que ia ter 4 minutos de conversa passou a ter só 1,5, ou até aquilo que era de 1,5 minutos passou a ter 4, porque é preciso esticar alinhamento para preparar outra coisa. E depois são pessoas sempre incertas, ou seja, não há uma preparação do convidado com tempo. Aquilo é muito mastigar. in não é? loco, exatamente, é tudo ali. E isso mas é uma experiência que acho que é fabulosa e onde se aprende, embora mais uma vez haja esse preconceito com esse tipo de programas, é um programa onde se aprende muito. Eu acho que quem conseguir fazer aquilo mais ou menos bem consegue estar a ler o teleponto. Exatamente. Estávamos a falar um bocadinho da rádio, de outra queixa que a rádio que traz. Obviamente, por exemplo, o facto de teres que improvisar a técnica de encher chouriços, como se costuma dizer, quando acontece algo em direto, se tu vens da rádio com uma experiência como tu tinhas, se calhar para ti era mais fácil do que para outra pessoa que entrasse. Claro, isso nota-se claramente. A rádio é uma boa escola, como te digo, uma boa parte dos comunicadores que nós temos neste país vem da rádio. Temos o Vasco Palmeirinho que vem da rádio, o Gila Pinheiro vem da rádio da Renascença, o Malato vem da rádio da Renascença e da Comercial, sei lá, o Gocha fez rádio também há algum tempo na Sim, Renascença. Lopes Gonçalves também que está na rádio, mas que já vinha também da Antena 3. E, portanto, há uma série... A Ana Galvão também vem da Antena 3. Ou seja, há uma série de gente, e agora não me recordo mais nomes aqui, mas, enfim, nós se olharmos para todos eles, uma boa parte dos grandes comunicadores deste país
Não quer dizer também que não haja bons que não tenham vindo da rádio. Sim, Claro, sim, sim. mas uma boa parte dos bons vêm da rádio. Tem a escola da rádio. Foi a rádio que lhes ensinou. O próprio Jorge Gabriel, por exemplo, vem da Sim, rádio. porque aprendes um bocadinho de tudo, não é? E tens que, lá está, é como tu dizes, em televisão é fácil ter um candeeiro e a pessoa olha para ele. Em rádio não, e a magia da rádio é mesmo essa. Mas a rádio é a imagem. Eu costumo dizer que a rádio tem a imagem, sempre. A rádio tem a imagem que cada um de nós cria. Sim. Ou seja, se eu disser que neste momento tenho um candeeiro amarelo ao meu lado, cada um de nós vai imaginar na rádio um candeeiro amarelo. Cada um imagina o seu candeeiro. Portanto, Claro. mas todos nós imaginamos um candeeiro. Portanto, dizer que a rádio não tem imagem, quando se vai ouvir no rádio, não é? Sim, Porque sim. agora também há os vídeos, não é? Exatamente. Mas dizer que a rádio não tem imagem é mentira. Eu acho que tem a imagem mais bonita de todas, que é aquela que cada um de nós cria. Isso é como a Isto é pessoa, bonito. não é? Merecia uma frase no Instagram. Quando nós estiver a fazer o teaser, vamos pensar neste destaque. Merecia uma mensagem, um texto no Instagram. Lá está, acaba por ser um bocadinho como estávamos a falar. Isso ajuda-te depois a desenvolver tudo o que tu tens hoje em dia em televisão, a parte de comunicares. Depois, mais tarde, entraste na RTP em 2019, se não me falha a memória. Foi antes do Covid, portanto é possível. E se as informações de pesquisa não estão erradas, como apresentador e repórter do programa semanal o Domingos à Tarde, hoje em dia és, como eu disse inicialmente, entras nas nossas casas diariamente com as reportagens. Só faz tudo. Mas lá está, se calhar toda essa experiência que tu tens de comunicação de rádio, da parte do direto que tu fizeste, de 6 horas em direto durante aqueles anos todos, traz-te este traquejo que te permita que tu hoje estejas a fazer uma reportagem para a Praça da Alegria, que é quando eu digo entra diariamente, porque és um dos repórteres do Praça da Alegria, como para apresentares um programa ou outra coisa do género. Sentes isso? Claro. Quer a rádio, quer também o programa de 6 horas que fiz com o Portugal em Festa. Ou seja, para mim, a televisão deixou de ser um corpo estranho, não é? Porque também se pensa que fazer televisão que é fácil, não é inicialmente. Ela torna-se mais fácil como em qualquer profissão, depois, porque nos vamos habituando aos tempos. Claro. Mas as pessoas têm que pensar que nós temos, e quando é em direto, ou quando é gravado também, mas temos aqui alguém que nos está a falar ao ouvido, ao mesmo tempo que estamos a fazer uma pergunta à pessoa. Depois temos que... É complicadíssimo o convidado, porque há convidados que falam muito, temos que estar a cortar. Há convidados que não falam nada e temos que estar sempre a puxar por eles. E eu costumo dizer sempre que quem deve brilhar acima de tudo é o convidado. Se o convidado for bom e brilhar, eu brilho. Porque ele vai-me ajudar também a mim. Se ele for péssimo, por muito que eu tente brilhar e fazer qualquer coisa, não vou conseguir brilhar. E, portanto, eu não gosto de me sobrepor ao convidado. Acho que tem que haver... É como ao tango. Tem que ser duas pessoas que dançam ao mesmo ritmo e dançam bem para que aquilo corra bem. Sendo que eu acho que o convidado tem que ser sempre o que brilha mais. Porque ele é que é o convidado. Sim. Eu não convido ninguém para ir à minha casa jantar e vou tratá-lo mal. Antes pelo contrário, ele vai à minha casa e tem que ser bem tratado. E, portanto, sim, para mim, fazer o programa, fazer os diretos da praça, ou as vindimas, ou fazer o Férias Cá Dentro, ou os Sete Maravilhas, enfim, todas essas coisas que já fiz, tudo aquilo que eu faço é uma aprendizagem contínua, mas aprendi o principal nos 2 anos e meio que fiz na SIC o programa. Claro, e como nós estávamos a dizer inicialmente, as pessoas têm um bocadinho a ideia que quem faz programas de entretenimento ou reportagens ligadas à parte do entretenimento que não tem cultura. E aqui a prova está que tu, numa reportagem para a Praça da Alegria, a falar das tradições de uma determinada localidade, tens que saber aquilo que... Sim, eu gosto muito da cultura popular. Assumidamente, eu gosto da cultura popular e assumidamente, ao contrário de muita gente que gosta de tirar esse peso de cima ou esse estigma, eu sou assumidamente popular. Porque eu acho que se pode ser popular. O Pedro Claro. Almeida Melo é um bom exemplo, fala muito bem disso. Nós podemos ser populares sendo cultos, sendo inteligentes. E, portanto, ser popular é diferente de ser popularucho. E eu gosto de ser popular perante as pessoas, gosto da cultura popular e gosto de acrescentar mais qualquer coisa à cultura popular. E, portanto, é uma área que eu sempre gostei muito de fazer, dá-me um imenso prazer. A única coisa que me custa são as viagens, porque às vezes fazemos viagens de 3 horas, não é? Não é tanto como é para aqui. Não, é verdade. Também já fizeste reportagens sobre... Aqui é perto. Mas chegar ali, conhecer aquela história, experimentar aquilo que é local, eu acho isso
Sim, porque acho isso fantástico. tu no fundo não chegas ali e entrevistas uma outra pessoa da localidade, tu tens que conhecer toda a história, tu estás se calhar com um representante local a nível tipo da junta ou da Câmara e depois aproveitas para conhecer um bocadinho a gastronomia, é toda uma aprendizagem, porque se calhar até se não fosse o programa até nem terias interesse em ir àquela localidade. E há uma coisa importante, é que na cultura popular, ou quando fazemos coisas mais populares, eu também gosto de fazer coisas mais eruditas, Sim. ao contrário do que as pessoas possam achar, ou possam eventualmente achar, eu vou, por exemplo, quase todos os fins de semana a um museu. Eu gosto imenso de ir a museus, gosto imenso de ir ver balé, gosto imenso de ouvir ópera. Ainda estive este fim de semana a ouvir ópera num espetáculo no Teatro Nacional de São João. Portanto, ou seja, mas também gosto de ouvir a Micaela, claro. ou a Rebeca. São tudo aprendizagens. São formas diferentes. Tu traz para a tua bagagem e na cultura popular, estava eu a dizer que na cultura popular há uma coisa muito importante. Nós não podemos cometer um erro, porque isso toca no mais profundo, no âmago das pessoas. Nós não acertarmos, não sabemos nada sobre aquele produto típico da terra, o chamado produto endógeno. Sim. Ou sobre aquela tradição, isso fere de morte as pessoas. Faz parte de mim, da minha essência e da minha identidade. Portanto, é preciso ter muito cuidado também quando se lida com... Ou vamos com o ar de ignorantes e fazemos aquela pergunta típica que é: fale-me disto. Também se pode fazer. Não é? Sim, exatamente. Mas eu gosto de saber pelo menos alguma coisa. Acho que acho que transmite outra confiança mesmo ao telespectador. E ao entrevistado. Sim, ele exatamente. Sabe que nós... E damos-lhe essa importância. Ele sabe que nós sabemos... Fizeste o trabalho para estar ali. E atualmente, preferes... Isto é assim, parece que é uma pergunta estranha, mas preferes rádio ou televisão? Eu tenho dois amores... É como a música de Marco Paulo. Eu já não faço rádio há 3 anos. Tenho estado muito mais ocupado com a televisão. Ainda não senti aquela saudade forte. Mas gostava de voltar a fazer rádio, nem que seja uma rádio local. Se calhar um dia que... As pessoas acham que se calhar que eu não vou para uma rádio local porque vou querer muito dinheiro, mas às vezes ir lá uma horinha só para matar a saudade, uma horinha por semana só para matar a saudade. Porque a rádio tem um encanto que acho que não se explica. A televisão também tem, mas a rádio tem sempre um encanto e foi a minha primeira grande paixão. Portanto, entre rádio ou televisão, de qual tu gostas mais, são duas coisas diferentes. Sim, apesar de estar ligadas as duas à comunicação, acaba por ser diferente. E a rádio tem, lá está, mais uma vez a questão da magia da rádio. A pessoa que está a ouvir pode até não te conhecer. Hoje em dia temos as redes sociais e quase toda a gente conhece, mas imaginamos que tu até nem tens redes sociais, a pessoa ao ouvir-te imagina muito como é que será. Mas sabes que eu gosto de fazer isto, mas eu gosto de ir de carro, ir ouvir rádio. Eu gosto muito de ir de carro e ouvir, mais que ter a minha playlist também tenho, quase sempre vou ouvir rádio. Eu gosto imenso de ir e ouvir rádios locais, nomeadamente, e ouvir uma voz e pensar: que voz bonita que tem este locutor ou esta locutora. Como é que ele será? Ou até ouvir uma voz não tão bonita, porque hoje em dia em rádio não tem que se ter voz bonita, tem que se saber comunicar. Antigamente havia gente que tinha voz lindíssima, mas não sabia comunicar. E, portanto, hoje em dia a rádio já não procura vozes bonitas. É claro que uma pessoa que seja mais gaga, sem desprimor, não poderá fazer um programa de rádio, torna-se mais complicado. Mas tem que se ter... A comunicação hoje em dia até valoriza muito a pronúncia que se possa ter local e felizmente que se percebeu a riqueza disso. Mas eu gosto de ir no carro e pensar: como é que será este homem ou esta mulher? Como é que ele... Não é? Dá-me imenso prazer imaginar a cara das pessoas que estão por trás da rádio. Isso é uma coisa que ainda hoje eu faço com frequência. Sim, eu também, como eu costumo dizer, e há bocadinho eu estava a comentar com um fotógrafo, que a minha segunda casa neste momento é o carro, e eu ouço muito, tenho a minha playlist, mas também ouço muito rádio. E gosto muito também de vez em quando de ir mudando a emissora que estou a ouvir, para perceber, mesmo nas próprias emissoras que eu ouço regularmente, há sempre vozes novas, e tu, olha, aqui é uma voz nova, como é que será? Quando na televisão tu associas a imagem à voz e até podes nem estar a ver a pessoa, mas pelaquela voz já sabes quem é. Se calhar achas que, passar mais um anito, vais sentir essa falta de teres um ouvinte a imaginar-te? Não sei. Mais uma vez, eu não faço planos, deixo que as coisas aconteçam. Mas gostava de voltar a fazer rádio, ter essa experiência de fazer qualquer coisinha, porque acho que há sempre ali aquela magia. E quem gosta de comunicação, gosta de comunicação. E, portanto, sim, quem nunca fez rádio não sabe... Nós não somos só uma coisa, nós temos de estar só limitados a um determinado programa. Acho que... E a prova está é que os bons profissionais, os grandes profissionais, são muito polivalentes dentro das estações. Temos um Gosta, temos uma Cristina Ferreira, temos uma Catarina Furtado, uma Silvia Alberto, que fazem diversos tipos de programas
parece que encaixam ali naqueles programas, às vezes, apesar de ser entretenimento, mas um entretenimento para mais, se calhar para mais jovens, outro para pessoas mais velhas, e acaba por se encaixar, porque são pessoas polivalentes. Acho que... E eu serei sempre um homem da rádio. Pois, lá está, mais uma vez, foi o teu primeiro amor e... Sim, acho que sim. Retrocedendo aqui só um bocadinho, nós já estamos muito avançados, retrocedendo aqui um bocadinho à parte, quando tu iniciaste na área da comunicação, o teu estágio disseste que foi em Lisboa. Algum dia os teus pais tiveram receio de tu te mudaste definitivamente para Lisboa? Não. Nunca tiveram. Eu próprio queria, desde sempre quis ter uma experiência de viver em Lisboa, que era perceber como é que era viver na grande cidade. Estamos a falar, portanto, que há 15 anos atrás, mais ou menos, o próprio Porto era uma cidade muito mais pequena, muito mais provinciana, sem desprimo para o Porto, sim. porque é a minha cidade favorita de sempre. Mas era uma cidade muito mais pequena, portanto nós não tínhamos este boom do turismo, tínhamos os prédios muito mais velhos. Aliás, eu tenho saudades de vez em... Gosto deste Porto agora, mas também tenho saudades do Porto antigo. Nunca houve esse receio. E eu precisava de perceber como é que era a vida numa grande cidade, como é que era a vida também num grande órgão de comunicação social, portanto, porque, apesar de tudo, em Lisboa temos... É a sede, não é? Quer da Renascença, quer da SIC, quer da RTP, quer da TV, quer de tudo. Precisava ter essa experiência e foi isso que me fez ir. Mas, curiosamente, eu vivi lá 4 anos, 4, 5 anos, mas todos os dias tinha saudades do Porto. Faltava-te a base os teus, ou não era esse o motivo? Faltava-me a base dos meus, e os meus é a família, é os amigos, é as pessoas. Era muito estranho quando eu chegava a um café e dizia: olá, boa tarde, e a pessoa olhava para mim com ar sério. E eu ter um amigo meu que me dizia: tu não podes ser tão simpático que as pessoas te desconfiam. Ou quando... Depois aconteceu ao contrário, que era quando eu estava em Lisboa 15 dias, um mês, sem vir cá, e chegava cá, e a senhora ia ao supermercado, e a senhora do supermercado dizia-me: olá, menino, como está? Eu achava: o que é que esta mulher quer? Está a ser simpática porquê? E depois, estou no Porto, agora tem que ser simpático. Ou ia ao café, e os primeiros segundos eu era mais sisudo com o empregado do café, dizia: boa tarde, quero isto. Depois, estou cá em cima, vou ser simpático. Portanto, faltava-me... São registros diferentes. São registros diferentes. E o Porto hoje estará um bocadinho mais parecido já com Lisboa, porque, enfim, já ninguém mora no Porto, cidade, com cada vez mora menos gente, e há muitos turistas, mas eu sentia falta disso. Sentia e sinto falta disso. E, portanto, eu na altura lembro-me que o Porto Canal era muito mais Porto, e passava muitas imagens do Porto, até os separadores deles eram imagens do Porto, e então eu via muito o Porto Canal quando estava em Lisboa, que era para matar saudades do Porto, curiosamente. Portanto, eu estive lá, mas sempre com uma vontade de estar cá. Eu sou como aquela música: só estou bem onde não estou, só quero ir onde não vou, basicamente. E falaste do Porto Canal, variações, sim. Falamos em que começaste na SIC como no estágio, depois tiveste algumas participações ali no programa da RTP Memória na questão do 25 de Abril. Também estavas associado à parte de repórter do Ministério da Educação durante, penso que foi um ano. Foram mais, 2, 3 anos, em que foi quando veio o programa de inovação para as escolas, que vem também acompanhado pelo célebre Magalhães, do qual eu sou até um grande defensor, porque eu estive no terreno e vi que havia miúdos nas mais pequenas aldeias, nas mais recônditas aldeias deste país, que tinham acesso a um computador, alguns deles que nunca teriam. Nós muitas vezes falamos do alto do nosso pedestal, porque achamos que... Porque vivemos numa grande cidade, porque nos lidamos com pessoas que vivem mais ou menos bem, achamos que é tudo assim, que o país é assim. Não é. O país não é nada assim. Ainda há zonas desse país que são muito atrasadas, menos do que eram há uns anos, mas ainda continuam, em que não há rede de telemóvel, não há fibra óptica, não há saneamento. Sim, é verdade, não há saneamento, não há gás natural, enfim. Nós vivemos um país muito atrasado. Sim, nós comentávamos isso em off, que ontem um dos elementos da equipa foi fazer os passadiços do Paiva, por exemplo, e queria rede móvel e não não tem. Mas aí, até junto ao rio, ninguém vive. Sim, o problema é quando nós estamos numa aldeia em que vivem pessoas naquela aldeia e que não têm... E não precisamos ir para muito longe. Há aldeias aqui de Gondomar, de Valongo, de Paredes, de Penafiel, de Marcanaveses, de Amarante, que estão muito perto do litoral, nós até pensamos que não tem fibra óptica. Por isso. Sim, e lá está. Acabas por... O facto de andares na rua ou seres repórter, se calhar traz outra realidade que quem está em estúdio se calhar não conhece. Não é o estúdio. As pessoas que estão em casa... Ou as pessoas que estão em casa, sim. Não imaginam sequer o atraso de vida que é em algumas zonas deste país. Eu tenho pena. Eu há dias dizia uma coisa e é verdade. Uma das coisas que mais me dói no coração é a interioridade, é a desertificação, é saber que há zonas do país em que as pessoas estão a desaparecer,
em que não vive lá ninguém, é saber que as pessoas, e aquelas que resistem, que querem viver ali, não têm condições. Eu lembro-me que há pouco tempo estava numa localidade, na zona da Guarda, numa vila muito bonita, uma das mais bonitas vilas deste país, provavelmente, e uma senhora dizia-me, eu odeio viver aqui, porque eu não tenho nada. O shopping mais perto é não sei quantos quilómetros. Eu não tenho atividade cultural. Às 7 da tarde fecha tudo. Eu odeio viver aqui. E este desespero de alguém que é a terra dela, mas que odeia lá viver, porque a terra não lhe dá aquilo que ela precisa, isto é muito triste. Porque nós concentramos tudo no litoral. E entre Porto e Lisboa está tudo aqui nesta linha. Isto é péssimo. Portanto, eu sou muito favorável à descentralização e até à regionalização. Ou seja... É um momento político também. Também. Ou seja, então o facto, por exemplo, eu estava aqui a questionar no sentido em que, disseste quando estavas em Lisboa, ias muito o Porto Canal, eu ia questionar no sentido em que trabalhaste na SIC, estás na RTP agora, tiveste alguma curiosidade... Fala à TVI. Exatamente, tiveste alguma curiosidade em, por exemplo, ir para um Porto Canal, em que é um canal, se calhar, mais local? Sim, muita gente, as pessoas perguntavam-me isso, eu sempre disse que gostava de ter tido, e se calhar um dia ainda posso vir a ter. Não sabemos o dia amanhã. Sim, no Porto Canal, porque eu acho o Porto Canal. Agora é diferente, o Porto Canal é uma coisa às vezes um bocadinho estranha, porque pertence a um clube de futebol, mas que é informativo, mas que depois só dá as notícias de um clube de futebol. Portanto, eu às vezes penso, um benfiquista que vive no Porto, ou que vive em Viana do Castelo, ou que vive em Penafiel, vê o Porto Canal ou não? Portanto, Sim. e os programas desportivos, temos comentadores que são todos para o canal, para o clube, o que eu compreendo, porque eles são... ou seja, é um bocadinho estranho às vezes para quem vê este projeto. Mas eu acho, eu acho que o Norte deve ter um bom canal de televisão. Eu sou a favor também dos canais regionais, de bons canais, que nos mostrem a nossa região, e eu acho imensa graça, sempre achei imensa graça ao Porto Canal. Sim, cada vez temos mais canais locais a surgir. Por exemplo, na Fiel temos um canal também, que faz até parceria com a RTP, e acho que falta isso, se calhar, para a questão da descentralização. Acho que... Há alguém que nos mostre. Exatamente. Se bem que a RTP, felizmente, e isso tem que ser dito, a RTP, e por isso é que eu sou favorável à televisão pública, porque de outra forma isso não acontecia, a RTP está sempre nas terras, e vai às mais pequenas terras, mais pequena aldeia. Se nós contabilizarmos entre a Praça da Alegria, que está todos os dias a norte e a sul, em sítios, a norte, ou melhor, centro-norte e centro-sul, também ao centro, não é? Portanto, está sempre em 2 sítios diferentes, nos mais distantes que se possa imaginar. Ou o Aqui Portugal, ou o Portugal em direto, ou até, portanto, nas notícias, a RTP dá 1000-0 a qualquer canal privado, porque eles não têm essa obrigação. Sim. Quantas vezes é que a SIC vem à mais pequena aldeia de Vinhais? Não vai, sequer nunca vai a Vinhais. Sim, e lá está, e os programas que eles têm semelhante. Portanto, temos aqui o Aqui Portugal, por exemplo, que é o que se assemelha, se calhar, a um Domingão ou um... É diferente a forma Sim, de mas fazer é diferente, e vai a localidades que, entre aqui comparando SIC e TVI, acabam por ir um bocadinho às mesmas localidades, enquanto se fores ver a RTP vai a localidades mais Sim, mais o Aqui Portugal, interiores. que é um dos programas que também me diz muito, porque também faço muitas coisas para o Aqui Portugal, porque o Aqui Portugal, e comparando, por exemplo, com o Portugal em Festa da SIC, tem aqui algumas coisas muito, muito curiosas para melhor da localidade. Por exemplo, nos outros canais vai lá um rancho folclórico que toca 30 segundos ou um minutinho e sai do ar. A RTP mostra o rancho folclórico ou banda filar. Se lá vai fazer alguma coisa, toca até ao fim. E quando lá vem uma senhora falar sobre o seu produto, sobre aquilo que faz, sobre o artesanato, ou quer que seja, a RTP dá tempo. Eu, quando comecei a fazer na RTP, percebi que tinha 5 minutos para falar de uma coisa qualquer, às vezes mais. Eu achava estranho porque eu nasci que o máximo que eu tinha era 2 minutos e meio e já era e era 2 minutos e meio para falar do produto e depois 3 ou 4 para fazer o 760, portanto. Sim, e a RTP não tem 760 coisas. Pois é, isso é outra questão dos programas. Parabéns à RTP. Lá está, acaba, pronto, são canais diferentes, um é público, os outros 2 são privados e têm que se aqui manter, entre aspas, de outra forma. Ou seja, então, com esta conversa toda, quer dizer que és feliz na RTP a fazer aquilo que... Sim, ninguém é feliz 1000% no que quer que seja. Falta-nos sempre alguma coisa. E dias maus. Não, quer dizer, e dias bons e dias maus. E há coisas que resultam bem, há outras coisas que resultam mal, há coisas... Enfim. Mas é todas as profissões, acho no dia que também quer deixar de ser assim, estamos mortos. Alguma coisa também é como o amor perfeito. Quando 2 casais têm um amor demasiado perfeito, há aí alguma coisa que não bate certo. Mas sou muito feliz na RTP, porque a RTP tem isso, tem país, tem tempo para contar as histórias do país. É óbvio que quando nós comparamos com os canais privados, ali estamos em patamares às vezes diferentes. Os orçamentos para fazer programas nos privados é muito mais alto.
Portanto, há todo um dinheiro, muito mais dinheiro para fazer tudo. Claro. Não é? E eu comparo, por exemplo, aqui Portugal com o Portugal em Festa. As equipas eram muito maiores, era tudo... enfim, havia muito mais dinheiro. As pessoas que trabalham, as que apresentam, ganham muito mais nos privados do que ganham na RTP. Mas a RTP é isso, faz uma boa gestão dos dinheiros de todos nós, não é? Porque ela é pública. Dá país, dá tempo, e eu gosto disso. Gosto da RTP nesse sentido. Eu já gostava da RTP antes, como canal, sempre fui favorável à televisão pública. E estando por dentro, gosto muito da RTP. Não me vais perguntar se eu gosto mais da RTP ou da SIC, porque também fui muito feliz a fazer. Sim, exatamente. São projetos diferentes, foram projetos diferentes e são estações diferentes. E há uma coisa que eu te vou dizer também, já agora ficas a saber. É muito estranho para mim falar do passado, porque eu, ao contrário da grande maioria das pessoas, eu não sou saudosista. Eu não tenho saudades do passado, não tenho grande memória do passado. E pensas muito no futuro? Já pensei mais, agora vivo dia a dia. Não vale a pena pensar no futuro. É como o poema do Fernando Pessoa, A Estrada Antes da Curva. Portanto, nós estamos numa estrada, sabemos que essa estrada tem uma curva, mas eu não sei o que está para além da curva. Eu só sei que ainda nem cheguei à curva. Quando passar a curva, logo verei o que é que vem a seguir. Portanto, eu tinha uma professora na faculdade que dizia: eu não tenho memórias, tenho vagas lembranças. Eu lembro-me, quando as pessoas me falam: fizeste este programa. Fiz. Sim, foi maravilhoso, mas eu vivo o presente. Eu tenho saudades do futuro, que é: o que é que virá aí? O que é que ainda vem? Não é? Isso sim. Portanto, não tenho grandes... não sou nada saudosista, não sou preso ao passado, não... Foi ótimo, foi maravilhoso, vivi, está feito. Vamos ao próximo. É como quando vou fazer, mesmo quando estou a fazer os diretos para a praça, por exemplo. Foi lindo, foi maravilhoso, gostei muito, mas no dia a seguir já esqueci o que fiz ontem. O que venha a seguir. Esqueci. Sim. Senti figurado, claro que me lembro, mas não fico preso àquilo. Eu quero é o que venha a seguir. Eu gosto de viver o presente. Acima de tudo, mais até de tudo o resto, eu gosto do presente. Exatamente, viver um bocadinho o dia-a-dia. Chama-se mindfulness. Exato. Os conselhos que darias a quem quer entrar na área da comunicação hoje em dia? Olha, há um único conselho... há um que eu acho que é importante, que é o mais importante de todos, que é querer. Querer muito. Voltando ao início da nossa conversa, que isso não lhe tolde a visão. Que eu quero muito isto, mas enquanto isto não aparece, quero ser feliz a fazer outra coisa qualquer. Porque se tiver que aparecer, vai aparecer. Porque também é aquele que quer muito uma coisa, mas depois também desiste. Ao fim da primeira, todos nós, eu inclusive, recebi várias negas ao longo desta vida. E, portanto, a pessoa quer muito e recebe negas, se continuar a insistir é porque quer mesmo muito. E, portanto, insista, vai aparecer. Se estiver destinado, vai aparecer. Depois acho que é muito importante, que é estudar, ser culta, ver as notícias todos os dias, o que é que está a acontecer, ir lendo de vez em quando, saber da atualidade. Acho que uma pessoa culta tem sempre vantagens em relação a uma menos culta. E é isso, é querer. É investir nela própria, na sua formação e, acima de tudo, querer. Eu acho que a palavra-chave é a palavra-chave. Eu acho que era querer e não desistir, porque vai-se receber. Há quem tenha a vida fácil, que as coisas acontecem, há quem tenha a vida mais difícil. Mas quem tem a vida mais difícil deve... Também a vitória terá outro sabor. E sentes que a tua família é orgulhosa do teu percurso profissional? Uma vez que tiveste que... Nunca lhes perguntei, até porque nós não falamos muito sobre isso. E a minha mãe é de desvalorizar um bocadinho. Mas sim, até porque eles todos os dias me perguntam: olha, hoje é que passa o teu direto? Às 10h58, está bem. E o segundo direto? Às 11h47. Não te dizem diretamente, mas dão a entender sim, que... Ver, claro. Sim. E eu sei que às vezes o meu pai, no ano muito, é meu filho. Sim, é um bocadinho o orgulho, não é? E tiveste que batalhar, e tiveste que um bocadinho como toda a gente que gosta daquilo que faz, e quem vê os teus programas como apresentador, ou até mesmo como repórter, nota-se mesmo que gostas daquilo que fazes, porque transmites o facto de saberes tanto e estudares tanto sobre uma determinada região, por exemplo, já que estamos nessa vertente, transmites essa tranquilidade e que estudaste para aquilo e que não chegaste ali, que foi um trabalho que te foi entregue e agora tem que ir ali gravar uma reportagem para passar no programa, e acho que isso faz toda a diferença. Por isso daí eu dizer desde o início que tu és um bocadinho uma inspiração e uma influência para o meu percurso, porque eu não tenho nada a ver com a área da comunicação, a minha licenciatura base não tem nada a ver, ainda que esteja ligada um bocadinho à parte
Tem e não tem, porque eu estou licenciado em Gestão e Turismo, tem a parte do turismo que tem a ver com comunicação, e acho que se calhar foi isso que me despoltou também o facto e o interesse de querer saber mais sobre a área e se calhar investir, e por isso é que te agradeço o facto de seres uma influência para mim. Eu que agradeço. Aqui para terminar o podcast, vou terminar com uma pergunta-chave. Olhos nos olhos, uma palavra para te descrever. A mim? Sim. Só uma? É que eu sou muito palavra. Mas toda a gente eu sou muito palavroso. Eu gosto de dificultar as vidas. Não, mas uma expressão, uma palavra, uma frase, algo que te caracterize. Boa onda. Eu acho que quando eu morrer, pode ser amanhã, pode ser daqui a muitos anos, se disserem que eu fui boa onda, que eu que criei boa energia nas pessoas, eu digo sempre isto, eu sei que é uma frase, mas já que a palavra é boa onda, vou só explicar para terminarmos. Eu não quero envergonhar os meus, não me quero envergonhar a mim, nem envergonhar ninguém. Acho que se alguém disser que as pessoas que se... De outra maneira, eu já trabalhei há muitos anos, é difícil, eu costumo dizer que dou 50 mil euros se encontrarem alguém que trabalhou comigo que me odeie. Pode dizer que gostei muito, gostei assim, é-me indiferente, mas dizer que me odiaram, acho que nunca prejudiquei ninguém, nunca fiz nada a ninguém. Portanto, ser recordado como alguém que era boa onda, boa cena, pronto, acho que é isso. Boa onda. Vamos ver bom podcast, não acham? Exatamente, olha, nunca se sabe. Às vezes as coisas surgem assim do nada, olha. Mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite. Espero que tenha estado à altura das tuas expectativas, se tivesse trazido algumas, não é? Como é óbvio. E fiquem atentos, o podcast sai em breve e acompanhem as minhas redes e as redes do José Manuel Monteiro, que vou deixar na descrição do vídeo. Obrigado, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar os sininhos das notificações. Até à próxima.